Boa noite. Boa noite, Cris. Deixa eu. Minha convidada aqui. Oi, Meg, Lívia. Oi, Lívia, obrigada. Deixa eu aceitar aqui. Franzinha! Boa noite. Boa! Deixa eu me ajustar aqui, minha gente. Porque esse tripé tá meio doido. Vamos esperar esse povo. Vamos esperar esse povo entrar. Ai, deixa eu só avisar o pessoal aqui que eu tô ao vivo, tá? Tá joia. Que aí a gente vai começando. É o tempo que eu me. Quinha, Ai, quanta gente legal. Ô, Carlinha. Minha primeira experiência aqui no live, beijos. né? Tô aqui. Vamos lá, minha filha. O que a quarentena não faz com a pessoa? Aguenta coração. Peraí que eu já vou. Oi, Igor. Oh, boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, meu povo. Quanto tempo? Eu tava com saudade de fazer live pelo mundo da adoção, né? As últimas lives eu fui convidada. Já tem muito tempo que eu não faço. E hoje eu Uhum. convidei Fran para falar sobre isso. Ai, Dani me ensinou a deixar aqui o negócio fixo, mas eu já esqueci e eu vou falar qual é a live. Pronto. Hoje, hoje nós estamos aqui para falar sobre o que há de errado nos manuais de sobrevivência da quarentena, né? Como é isso? Como é isso? Eu e Fran estávamos conversando logo quando começou essa quarentena e estávamos incomodadas, a verdade é essa, com esse manual de que eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, eu preciso brincar com os meus filhos, eu preciso fazer yoga, eu preciso assistir todo o Netflix, eu preciso assim, ler todos os livros. E Fazer assim, academia. fazer Malhar em academia casa. pelas lives. Isso, gente, eu matriculo na academia, não tô nem indo, que me dizem em casa. É, então, a gente estava, na verdade, fazendo essas reflexões, Uhum. falando, Fran, o mundo psicoeducado está dizendo que sua imagem não está tão nítida. Será que é a sua internet? Realmente, não Aqui está até tão então tá nítida, tudo não. bem. Tá tudo Eita, bem? Aqui pra gente tá meio nublado. eu consigo ouvir bem você. Parece aqui que tá Mas a tudo sua bem. imagem tá, a sua Tá ruim, imagem né? não tá nítida, não. É, tá Ixi. ruim. Você quer sair e entrar de novo? Melhorou? Eu acho que é a sua internet. Melhorou? Não, Não? não. Eu acho que é a sua internet. Entra de Hum, novo. entra Sai e de entra novo, de então. novo. Certo. Vamos. Uai, cadê? É, pode ser a conexão. Vamos lá. Começar de novo. Oi, Eliana, boa noite. Estamos começando aqui. Melhorou um pouquinho, melhorou. Que bom. Vamos ver se. É, melhorou. Sim, então é isso. Então estávamos conversando sobre todos esses manuais que existem e a gente estava incomodada com isso.
Uhum. né? E resolvemos falar para o mundo e não deixar só para gente. Então eu convidei Fran para fazer a primeira live dela aqui comigo nessa quarentena. E agora a Fran se apresente para o meu povo e para o seu povo. Pois é, aqui, ó, com o coração parecendo um tambor. É a minha primeira experiência com live aqui, né, nesse universo. Ó, parece que eu sou uma senhorinha. Mas isso foi um assunto que me inquietou muito desde o início. A gente conversa muito, compartilha muito e era sempre muito confuso, né? Muito angustiante ver tantos manuais de sobrevivência à quarentena. E eu sempre me questionei onde é que está o sujeito no meio de tudo isso aí, desses manuais, desses modelos prontos. É, E acho que é importante a gente partilhar um pouco, talvez, dessa nossa exato. preocupação, Exato. né? E não é E só nossa. despertar isso. Isso, porque eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Uhum. E para os que se sentem angustiados, né, com isso, que a gente partilha desse sentimento, e para aqueles, de repente, que estão aí mergulhados, imersos na tentativa de seguir esse manual, de refletir um pouquinho, olhar com um pouquinho mais de criticidade sobre o que é isso, né, e como que isso impacta no meu dia a dia. Isso. Antes de começar, da gente começar essa reflexão, fale pro povo quem você é. Olha eu aqui, eu me E chamo... eu também, porque assim, eu também não me, porque tem gente que não me conhece aqui, que veio do do seu meu, Instagram, verdade. né? Então, Uhum. eu sou a Aline Santana, para quem não me conhece, eu sou a Aline Santana, criadora do IG Mundo da Adoção, né? Sou psicóloga, falo de adoção e Uhum. sou psicóloga infantil também, como Fran. Uhum. E pronto, agora é a sua vez. Eu sou Francine Torres, eu sou psicóloga infantil, eu trabalho com crianças e adolescentes. É uma paixão. Eu me descobri psicóloga, né, infantil ainda no processo formativo, e só que tem uma página que é o Terapeuta Infantil, onde eu trabalho muito essa questão do vínculo, essa relação de afeto e proximidade entre pais e filhos. Então Devidamente vamos lá. apresentada. Exatamente. Então vamos às reflexões. É, começando, boa noite, Lenilson. É, assim, quando começou essa questão da quarentena, né? Primeiro eu fiquei meio parada, porque eu não sabia direito o que, que eu ia fazer. Uhum. Porque isso chegou de repente, né? De Sim. repente, eu estava com a semana toda programada, tinha paciente, tal dia eu ia em tal lugar, tal dia em tal lugar, e de repente não podia mais ir para canto nenhum. E eu fiquei meio sem saber direito o que, que eu ia fazer. E começou aquela enxurrada de coisa. Uhum. Você tem que assistir a série de Netflix e ler todos os livros. E eu pensava, meu Deus, os meus ainda estão na caixa. Como é que eu não vou conseguir? Né? Ver todas essas. Gente, tem uns 6 meses que eu não vejo um episódio. Então eu fiquei sem O que saber eu o que. E faço? aí, o que eu faço? E aquele monte de gente sem saber o que fazer com as crianças, enfim. E aqueles manuais de que você tem que brincar, você tem que pular, você tem que fazer isso. Ficava uma enxurrada de coisas, né? E como foi para você isso? E a gente vai falar desse nosso incômodo, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, elas também se sentiram incomodadas, porque o que tinha de gente postando na internet que eu estou fazendo yoga, estou fazendo, tá pago o meu dia, tá pago não sei o que, tá isso, tá aquilo. E a gente pensa assim, eu tô aqui sem saber nem o que fazer direito com o que eu estava fazendo antes. Para mim foi muito embaraçoso quando tudo isso, né, que foi tudo tão repentino, pegou a Uhum. gente. E aí eu comecei a rolar o feed assim do Instagram e comecei a perceber várias atividades assim. E eu pensei para as crianças, né? Então, desenho do coronavírus para você colorir, sabe? E tudo bem, né? Mas assim, várias atividades para que as crianças fizessem em casa, para que os adultos fizessem. E eu fiquei, mas gente, é aquela história, eu
estou ainda processando, digerindo tudo isso que está acontecendo. Não faço ideia, tipo, não consigo me conectar a isso, não consigo compreender a razão, a função, sabe? Foi muito embaraçoso e foi tudo muito de, né, surpresa. Você recebeu e era muito inquietante ver esses manuais, ver esses modelos de conexão, de atividade e eu fico pensando o quanto que isso também não é ansiogênico para as famílias, para os pais que não conseguem, inclusive, pegar aquele desenho do coronavírus, por exemplo, para a criança colorir. Ele não vai dar conta, porque às vezes eu tenho uma criança super agitada em casa e eu não consigo deixar ela quieta para fazer enfim, para assistir uma TV. E aí eu me culpo porque todo mundo está fazendo, está colocando tapado, está colocando muito obrigada por essa dica e paira aquela sensação de, nossa, será que eu sou uma mãe tão horrível? Eu sou um pai tão horrível? O meu filho é tão terrível que todos os filhos conseguem fazer menos o meu, né? E essa é uma questão que muito me inquieta, né? Quando vem esses moldes, esses formatos prontos para você seguir. Isso. Eu também senti a mesma coisa. Eu acho que assim, e muita gente sem saber direito o que fazer com os filhos nesse momento. Tipo assim, eu não consigo dar conta. E muitas vezes com aquela questão de não conseguir acolher nem o que estava sentindo naquele momento. Né? Essa enxurrada de coisas que parece que colocaram para fazer, é como eu senti, né? Eu penso que é como se estivessem tapando aquele buraco de tipo assim, eu não posso ir para a rua, eu não posso ir para o shopping, eu não posso ir para a praia, eu não posso fazer nada que faça eu esquecer algumas coisas. Estou aqui confinado, obrigada a pensar, a refletir algumas coisas da minha vida, né? E eu preciso de atividade para preencher isso, porque se eu parar para pensar isso, eu vou ficar louco, né? Eu vou ter que entrar em contato com uma coisa que eu nunca quis entrar. Como é que eu vou sustentar o meu discurso de não tenho tempo para isso? Exatamente. Preciso encontrar mais função para sustentar meu discurso, né? Sem tempo. Exatamente. E ainda tem outra coisa, que é aquela coisa assim, de que a gente fala daquelas pessoas que realmente estavam querendo e fazia todas essas coisas fora de casa para compensar esse meio que vazio. E tem aquelas pessoas que passaram a trabalhar em casa e ter que dar conta das crianças, ter que dar conta do que não fazia, que era trabalho de casa, e querendo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tipo assim, eu não sei o que fazer com as crianças porque eu tô trabalhando e eu não consigo trabalhar. E assim, a gente precisa entender que de uma hora para outra, ninguém consegue se adaptar a uma determinada rotina. Né? Isso é uma nova rotina. Exatamente. E aí precisa ser, pelo menos, se adequar. Então, eu entendo que a primeira coisa que a gente precisava fazer naquelas primeiras semanas era se acolher no que a gente estava sentindo, no que as crianças estavam sentindo, no que todo mundo ao nosso redor estava sentindo. E admitir. Eu não precisava mostrar para todo mundo que eu sou forte o tempo todo, que eu consigo. Então, assim, tô com medo, tô insegura, não sei o que fazer, não tô conseguindo arrumar isso aqui. Isso, né? Não tô conseguindo arrumar isso aqui. Tá difícil, né? Então, assim, não, eu agora vou brincar com todas as crianças, vou assistir tudo. Não, isso aí pra mim, né? Não foi legal. Eu tô vendo mensagem aqui de gente que eu tenho 3 semanas tentando me adaptar e não temos filhos. É isso, acho que a gente respeitar esse período de digerir primeiro. E antes de você buscar uma fórmula ou de repente um manual, né? A gente nomeou dessa forma, é você compreender como é o seu funcionamento, qual é a sua dinâmica. E eu acho que se a gente começa a pensar em manuais ou em estratégias de enfrentamento a esse isolamento, a estratégia mais eficaz é a que é possível para você. Então você precisa se conhecer, né? Primeiro, para entender o que é possível para mim. E de repente, não há nem tanto problema, eu não vejo dos manuais. De repente você pode ler e essa dica é maravilhosa para mim, funciona. Mas isso aqui não dá.
E aí, quando a gente passa a olhar para esses manuais com esse olhar crítico, com essa criticidade e esse Uhum. autoconhecimento de entender que isso aqui é ou não é possível para mim, a gente já começa a caminhar por Isso, um caminho menos ansiogênico, menos dolorido. Se é assim que eu podia dizer, né? isso, Dolorido. Né? isso. Porque assim, a gente não, quando a gente se conhece, sabe, e assume que é que a gente dá ou não dá conta, a gente não se incomoda com tanta gente fazendo e a gente não. Uhum. Porque a gente sabe que a gente faz o que é possível. E o que dá. Peraí que tem algumas perguntas aqui, tá subindo aqui, deixa eu falar aqui. Vamos lá. Você já leu essa de Igor? Conversando em família, Meg, minha amiga sócia. Crise de abstinência da rotina conhecida. É exatamente isso. Você tava. Eu tinha saudade, claro que eu tive saudade da minha rotina. Lógico. Né? E a Sim. gente viu que rotina não era tão ruim assim, né? Jamile falou que perfeita essa reflexão. Oi, Lili. Deixa eu ver aqui. Letícia, gente, minha priminha, que acabou de entrar no Instagram. Tá aqui comigo. Ô, Jaque, eu também te amo, Jaque entrou aqui, gente. Lenilson, dando boa noite, pronto. Não tem mais perguntas. Vamos seguir. Que bom essa temática, a Lívia falou. Sim, reconhecer que não dá conta, exatamente. Priscila, eu tenho uma filha de 1 ano, eu e meu marido em home office, as 2 primeiras semanas foram bem difíceis. Eu acho que para todo mundo, gente, porque é uma situação nova, né? Uhum. Que nem todo mundo que está acostumado. E aqui, aquela enxurrada nas primeiras semanas, de assim, dica do que eu faço, o que eu não faço. Eu fiz uma live sobre lidar com os filhos na quarentena. E uma das primeiras coisas que eu falei a dica que eu der aqui pode não servir para ninguém. Porque você, antes de dizer que brincadeira você precisa fazer com seu filho, eu preciso saber, você precisa conhecer seu filho. Uhum. Uhum. Esse, inclusive, tem sido um momento interessante e Sim. doloroso também, é preciso, inclusive, acolher, porque os pais trabalham, né? Passam a maior parte do tempo fora e só encontra com os filhos à noite, tá, inclusive, conhecendo o seu filho e da maneira que é um grande desafio. Porque você precisa Uhum. administrar essa criança em casa o tempo inteiro, os seus Exato. afazeres domésticos, né, de limpar a casa, de alimentação e o seu trabalho, né? E ainda se Exato. conectar com seu filho, brincar com ele e rever álbuns de fotografia, enfim, é um desafio surreal, né? E eu acho que um ponto muito importante a partir de tudo isso, sobretudo para as mães, né, para as mulheres que já carrega, né, essas questões, é o Essa cuidado com a culpa, sobrecarga. essa sobrecarga, né, imposta assim nas nossas costas, o cuidado com essa culpa, né, que naturalmente surge e se cobram, né, Exato. de que eu imagino que você aí vive essa rotina com um pequenininho, né, de ter que administrar Isso. as Que não, funções. não mudou muito, né? A quarentena foi estendida. É, já Não mudou estava muito, mas que correndo. isso. É difícil porque a gente passa a trabalhar em casa, então eu tive que Uhum. adaptar meus pacientes para o atendimento online e, tipo, me trabalhar para, tipo assim, eu não vou abrir essa porta, aconteça o que acontecer, né? Eu não vou abrir essa porta. Mas foram as semanas, foi complicado, né? Porque Uhum. estava aqui trabalhando, de repente ouvi o choro e saia correndo, o que está acontecendo? E é difícil, assim, até você se adaptar a essa nova vida, né? Uhum. É complicado, é muito complicado. Eu fico Então, Lívia falou pensando. aqui, Hum, acho que é o momento, cadê, gente? Acho que é o momento de ressignificar relações e funções. Perfeito isso. Sim. Porque uhum. quando você fala, Fran, da sobrecarga mental, da sobrecarga Sim, materna, né? E mental sim, imitar. materna, Sim. é isso que Lívia fala, vai muito né? Vai ao encontro disso aí, porque quando você tá todo mundo dentro de casa, então agora é hora de dividir, gente. Eu não posso fazer tudo só,
né? Porque todo mundo precisa trabalhar. Enquanto tá todo mundo fora de casa, é como se o trabalho da mulher fora de casa fosse invisível. E aí, quando Uhum. ela chega em casa, ela continua o trabalho. Mas tá todo mundo Exato. ali. É aqui, ó. Isso. É isso aqui que eu faço, e quando você chega, tá tudo pronto. Que ninguém Eu, enxerga. isso é interessante, que me fez pensar em algumas narrativas que eu tenho acompanhado de escolas, né? De pessoas, algumas diretoras de escola, enfim, pessoas que trabalham com escola, compartilhando comigo, né? Os pais estão mandando mensagem dizendo: eu entendo você, eu te entendo agora. Então vamos tentar, né? É, exercitar essa empatia a partir de então, né? Rever essas novas configurações que vão surgir pós-quarentena. Exatamente, exatamente. Ó, isso você fala, aí Andy fala aqui, não chegamos a este momento de evolução à toa. A capacidade de adaptação humana é incrível. E eu acredito também, viu? Sim. Uhum. Acho que falta calma e acompanhamento para uma parcela da sociedade. Sim, Andy, a gente acredita nisso. E é por isso Uhum. mesmo que a gente está, né, como psicólogos e com o papel social que temos, estamos Uhum. buscando fazer isso da melhor forma possível. Eu Sim. acredito também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Alguém disse verdade e eu não sei o que é. Mas Meus sobrinhos vieram todos assistir. Ah, isso que Índio fala diga. da falta de calma também precisa ser Sim, acolhida, né? Porque cada pessoa, isso. ela tem um tempo. E a gente precisa respeitar essas diferentes fases, né? Vamos dizer assim. Tem gente que Uhum. já está no nível de, ó, ok, estou muito bem organizado. Se tiver que trabalhar assim, tá ótimo, estou muito feliz. Tem outras pessoas que estão muito desorganizadas ainda. E tudo bem, porque é isso, não há um manual, né? Tem um Exato. momento e um movimento de cada um que precisa ser respeitado, acolhido e validado, porque é legítimo, Uhum. né? E tá Exato. tudo bem, né? Tá tudo bem não Exatamente. estar tudo bem, né? Isso, exato. É bom que as pessoas entendam isso, né? Que não tem problema se você não fizer tudo que todo mundo faz, não assistir todas as séries acumuladas, não ler todos os livros, né? Ou Uhum. simplesmente não ficar de perna para cima, que na verdade nenhuma dica disse para você fazer isso. Ficar de perna para cima. Mas Não faça nada. é uma ótima opção. Não faça nada. Porque a gente não pode não fazer nada. Porque a gente Uhum. tem que ocupar o tempo todo esse espaço, né? Porque o Uhum. ócio é tão criticado, né? Porque Uhum. pensar é tão, né? É, Uhum. eu acho, enfim, tudo isso, cada ser, Lívia falou aqui, cada ser é único, exatamente. Então, Isso. assim, a estratégia que serviu para mim é isso que a gente está aqui para dizer, porque os manuais, é, esse manual regradinho não vai Funciona. funcionar para todo mundo. Não vai funcionar para todo mundo. Então, assim, o que funcionou para mim? Eu fui organizar o que estava faltando de organizar minha casa. Uhum. Então, porque eu acho que organizar por fora, você organiza por dentro. Então, depois que eu esvaziei todas aquelas caixas que estavam faltando, parece que alguma coisa. Larguei tudo que estava aqui dentro de mim, Agora eu me né? Agora eu organizo, né? tirei tudo da caixa. Foi bem, Uhum. bem literal, né? Tirei tudo da caixa. Isso é Agora, interessante. né? Isso é interessante que você fala, porque eu comecei a olhar para esses manuais assim com essa criticidade que eu estou convocando, porque, por exemplo, eu vi em alguns lugares de acorde, tome banho, se arrume como se estivesse indo para o trabalho, sente na estação de Isso. trabalho e produza, né? Pause para o almoço, pause para o cafezinho, né? E aí, quando você. Exatamente. Eu fui uma das pessoas que falava: peraí, né? Vamos ver se funciona. Eu vou me arrumar e sentar na minha estação de trabalho e produzir. Não funcionou, não funcionou. E com o tempo, o que é que eu percebi? Que as minhas madrugadas eram extremamente produtivas. Uhum. E aí eu falei: peraí, eu tenho que entender como é que eu funciono e buscar uma estratégia a partir de Exatamente. mim, né? Porque tem Exato. muita gente Exatamente. falando que
está trabalhando em casa, que sente que está trabalhando muito mais, e é um desgaste emocional muito grande, porque as pessoas só se queixam que não está sendo produtiva, mas não levam em consideração toda essa conjuntura ansiogênica. O ar tá Exatamente, porque não é ansiogênico. trabalhar em casa. Não é trabalhar em casa. Tipo assim, eu hoje Escolhi. acordei e resolvi fazer home office. Uhum. Estou Não em é assim. casa Seu porque... vídeo tá travando, fã. Tá? Estou em casa porque Tá. tem um cenário delicado aí, né? Exatamente. Tem um vírus que tem muita gente morrendo e eu estou aqui por uma questão de sobrevivência. Não dá para a gente Exato. invalidar, não dá para a gente invalidar o cenário que é realmente angustiante. Eu vi que tem muita gente Exato. falando. Tem um monte de gente falando aqui e peraí que senão a gente se perde. Ai, meu Deus. Ó, a Caleb, gente, meu sobrinho. Esses meus Oh, sobrinhos tecnológicos estão ótimos aqui. Ai, meu Deus, peraí. Sim, toque do corpo falou, ócio também é vida. Aí tem, Eliana diz exatamente isso, Aline. Meu Deus, tá sumindo aqui. a A quarentena não quarentena pode não ser pode ser padronizada. perfeito. Exatamente, não pode. Essa cobrança, Igor fala, essa é a cobrança, mas às vezes a gente se faz, machuca demais. Não fazer nada é como se fosse um pecado. Tem muita gente que acha Perfeito, isso. Porque É, há também um corpo aí docilizado onde é cobrada a produção. Você é um e sujeito isso, que claro, precisa produzir, né? Então, de produzir. E não fato, importa o que está acontecendo lá fora, você tem que continuar produza. produzindo, sem nenhuma interferência, Isso, as né? amarras, né? Não tem condição. Isso. Sâmia fala, o cérebro gasta muita energia para se adaptar a novas rotinas. Exato. E aí tinha Uhum. gente querendo, no primeiro dia de isolamento, querer fazer tudo como se nada tivesse acontecido, né? As Sim, crianças em casa e eu vou sentar na minha mesa e trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Não, gente, é normal, a gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer, né? No primeiro momento, a gente, pelo menos falando por mim, fica sem saber se tudo que estão falando é verdade, se estão exagerando, se estão omitindo, e você não sabia direito o que ia acontecer, se isso ia demorar muito, aí bate aquele medo, bate aquela insegurança, aí você precisa respirar. E, não, vamos respirar aqui para ver o que está acontecendo. Mas tem que acolher o que está sentindo. Tem dias que você, assim, houve alguma coisa, né? Então, assim, eu criei estratégias de autocuidado, né? Para poder. Legal. E isso vai muito de mim, porque Uhum. eu tenho um conhecimento do que eu acho que me faz ficar bem. Então, eu criei estratégias de autocuidado e uma delas foi desligar a TV, tá? Porque a gente ficou nos primeiros dias naquela agonia que a gente queria saber tudo. E aí, de repente, eu disse: não, eu vou desligar a TV. Uhum. E pronto, aí foram dias de calmaria. Até que de repente, enrolando a rede social, você vê uma notícia, né? E essa notícia me impactou de um jeito, e isso também é uma coisa particular, porque tinha a ver com a história, né? A minha história, e me impactou de um jeito que eu fiquei, gente, e bateu aquele medo de morrer, deixar meu filho, né? Aquela coisa toda, o que é que vai acontecer? E eu tenho que sobreviver por ele, pelo menos. Então, é confuso, né? É confuso e até que eu me adapte a isso, é Uhum. muito confuso. E você fala Magali fala, interessante. concordo. Não, leia, Ou Magali. deixa eu... Magali disse que concorda, Eliana. No tema dos manuais de quarentena é enquadrar na caixinha. Exato. Diga. E esse que é o perigo, não é? É encaixar nessa caixinha, porque você não vai encaixar nunca, né? Porque a forma é diferente, não encaixa. Exato. O que você traz, né, de você viu uma matéria, enfim, se sentiu assim. Eu lembrei da experiência que eu tive de ver o jornal, ver Sim. pessoas morrendo e eu chorar, meu Deus, chorar, dando a chorar. E falei, peraí, não dá. Porque eu não vou Não conseguir dá, fazer, gente. eu não vou conseguir transformar esse cenário aqui. Mas o meu microcenário, eu consigo, de alguma maneira, modificar desligando a Isso. TV. Então, desliguei a TV Exatamente. e, ó,
né? Busquei poucos meios de comunicação confiáveis para eu me atualizar. Isso, exatamente. Porque para mim foi o possível, porque eu ia ficar num nível de tanta desorganização que eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia entrar num estado de paralisar. E essa é uma grande questão, né? Tem uma sugestão que eu recebi do meu terapeuta maravilhoso. Sempre que eu posso, eu propago isso pelo mundo, que é o acolher. E eu acho isso incrível, assim, parece louco a princípio, mas você acolher seus sentimentos, mas acolher de uma forma muito orgânica. Senta aqui, o que é isso que eu tô sentindo, né? O que é que eu tô sentindo? Ai, que angústia. Aonde é que onde é que tá? Então faz um movimento de localizar essa angústia no corpo. É no peito, onde é? Conversa com ela, bate um papo, que por isso. O que foi que aconteceu que eu fiquei desse jeito? Parece estranho, né? A gente falando dessa forma. Mas quando você começa a fazer esse movimento de se acolher, se autoacolher, de entender, Dani, mesmo maravilhosa, ela falava comigo, né? Inclusive quando eu dizia da minha angústia de estar aqui. Qual é o medo? O que é que acontece? Onde é que está? Acolha. Né? Acolha, que é o que você fala. Isso faz parte da sua estratégia de sobrevivência, né? Nessa travessia aí, né? Que a gente não sabe por quanto tempo. Exatamente. Então, buscar a nossa autorregulação, né? Buscar um movimento para você se entrar no eixo. Isso. E quando você fala do acolha, a gente, eu ligo muito a essa coisa de que não somos permitidos a sentir. Isso. Principalmente se a gente sente coisas ditas negativas, né? Porque para muita gente tem sentimentos ruins. Então, assim, não, você não pode ficar triste, você tem que encarar isso aí, porque tem que encarar que vai passar. Tipo, sim, gente, vai passar, mas nessa hora, agora, nesse momento, eu tô sentindo medo, então eu preciso acolher o meu medo até para poder achar estratégia de como passar por ele. Mas eu preciso primeiro entender o que eu tô sentindo. Eu não posso negar isso e e passar por cima, porque vai chegar uma hora que isso vai aparecer e pode ser muito pior, porque tá tudo junto ali. Né? Tem um monte de gente perguntando isso, aqui. Mas isso me faz lembrar quando alguém chora, né? Que a primeira coisa que normalmente se escuta é não chore, não. Não chore, não. Não chore. Então, isso não é nada. Isso não é nada. Vai passar, né? Não é nada, vai passar. Não, ótimo que passe, mas eu preciso sentir agora. Isso, deixa eu validar isso, né? Vamos lá aqui. A Lida, o Raso fala, e ainda ser criativo, inteiro, bem-humorado e conseguir fazer 5 passos para tudo, com certeza. Tayla, minha irmã, gente, lenta. Trabalho 6 meses por 2 meses. Estou adorando isso, para que exatamente não fazer nada e sempre fui criticada. Você vai ficar deitado o dia todo, tô adorando fazer nada sem ser recriminada. Gente, outra coisa, não, aproveitando que minha irmã apareceu aqui, é uma coisa que eu preciso dizer que, assim, essa quarentena, assim, faz coisas... Por exemplo, a minha irmã voltou, né? Ela trabalha fora. E ela voltou e eu não pude abraçar ela, gente. É a primeira vez que ela chega e eu não dou um abraço nela. Sim. E isso dói, gente. Você sabe o quanto dói você não abraçar quem você ama? É difícil, né? Mas assim, é aquela questão de sobrevivência, porque eu não sei o que é que pode acontecer nisso aqui, né? Eu não vou nem botar a vida dela em risco e nem a minha. Lívia fala assim, na realidade, muitas pessoas não se permitem sentir. Exato. E não é nos permitido sentir, às vezes, Lívia. E esse sentimento que nos conecta no nosso autoconhecimento. Exato. Andy fala, assistindo essa live, tive uma leve impressão de que a quarentena está afetando, na sua maioria, aqueles que têm filhos. Estou quase citando poema enjoadinho. Andy, eu não sei se é só quem tem filhos, não. Mas quem é filho de pai idoso, também. Acho que a todos nós, né? Não está selecionando, não. Quem me dera, eu não tenho filho, eu adoraria não estar sofrendo. É porque eu acho que os manuais vieram muito nesse sentido. De assim, o que fazer com esses filhos?
na verdade, às vezes eu acho que esse manual está denunciando algo aí que está acontecendo, né? Mas não que só quem tem filho tenha passado. Ele fala ainda, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? É verdade. Gente, Jamile falou uma coisa que a gente comentou, Fran. A positividade tóxica. Que a gente conversou muito. Tem um podcast que eu recomendo muito, que é do Gestalt Aberta, que é com Cíntia Lavrati, maravilhosa, que ela fala sobre a positividade tóxica, assim, eu recomendo muito. E a gente tem vivido muito isso, né? Isso que a Aline maravilhosa, minha supervisora linda, ela fala de né, ser criativo o tempo todo, tá bem humorado, e conseguir fazer isso em 5 passos para tudo, tá dentro desse campo aí da positividade tóxica, né? Pra cima, você vai conseguir. Isso. Não seja um perdedor nessa quarentena. Ai, tem uma coisa que me machucou profundamente. Gente, não seja um perdedor nessa quarentena. É um quadro que né, pode ter uma proposta interessante, mas eu não consegui ver. É um quadro que diz as zonas, né? Assim, as zonas. Sim, onde você quer estar, né? Se você quer ficar na zona do medo, se você quer ficar na zona do crescimento. Eu não lembro com propriedade, mas o que me inquieta nele é que parece uma escolha, assim. Não é que, claro, você é protagonista da sua vida, mas não é tão simples. Eu escolho ser terapeutizada, 0 questões. Claro. Não é à toa que a gente continua na terapia em plena quarentena. Plena na quarentena, não tenho questões, estou aproveitando para ser criativa. Quando voltar, eu volto milionária. Imagina, é claro. Problema zero. Isso me machucou profundamente, esse quadro. Acho que Sâmia, é Sâmia falando? Acolha sua criança interior com amor. Coisa linda. Porque nessas horas que assim, bate todos esses sentimentos, nossa criança aflora. E a nossa criança tem medo de perder seus pais, tem medo de perder quem ama, né? E isso tira o sono, e isso faz a gente chorar. Às vezes a gente está no meio da casa, a gente não sabe nem reconhecer o que a gente está sentindo, e sai gritando com todo mundo, não aguenta mais. Então, assim, tem gente que está se culpando, porque eu gritei, meu filho. Gente, acolha que você também está num momento que não é bom. E as crianças, muitas vezes, não estão sabendo nem o que está acontecendo. Né? Os pais estão loucos, assim, sem querer passar para a criança o que eles estão sentindo, e as crianças não estão sabendo o que está acontecendo, mas estão sentindo que tem alguma coisa no ar que não é boa. E esse é o grande perigo quando a gente fala de criança, né? As crianças, elas não estão alheias a tudo isso que está vivendo. E quando você não envolve ela no processo, ela vai pensar várias coisas, inclusive que ela tem culpa. Né? E o que está acontecendo? E normalmente, isso é um ponto interessante, né? De você conversar com a criança, explicar ela o que está acontecendo, adequando a linguagem, né? Para a fase isso, do lógico, que ela está. Porque, às vezes, a família age como se ela não fosse entender. A criança não vai entender, ela não entende nada. Não vou falar isso para ela, que ela não vai entender. E ela entende muito. E se você não explica, ela vai buscar a explicação. Exato. E aí, talvez a explicação que ela busque pode ser confusa, pode ser machucar, enfim. E ela pode fantasiar uma explicação. Exatamente. Né? O que é fiel. Igor tá dizendo que é o doido do álcool gel. Igor, estamos juntos. A doida do álcool gel. Do álcool 70, passou álcool em tudo. Não deixa ninguém chegar em casa. Vou foco nas pessoas. Marconi fala, um homem grande desse chorando, né? A maioria das coisas que a gente ouve, Marconi, tá chorando por quê? Vai tudo passar, né? Não respeita, não acolhe o sentimento, enfim. É o mesmo... tá dizendo, um abraço virtual. É o mesmo, não o mesmo peso, claro, né? São coisas distintas. Mas assim,
é a carga que a mulher recebe, né? A sobrecarga do lugar de ser mãe, de ser mulher, o homem, do lugar de Isso. não poder chorar, do lugar de não. É isso que Marconi fala, né? Mas aí é tema para outros, Exato. É, minha... outras Aí é. conversas. Vai, tem Gabi, aqui. toque corpo, Gabi, mãos de fada. Aqui. Qual seria É, a. É isso ela ou estou passando alguém? qual seria a forma de falar com as crianças? Eu acho que a melhor forma, aí de novo a gente cai naquela questão dos manuais, né? A melhor forma Isso. é a forma mais confortável possível para vocês, né? E para criança. E para criança, né? Isso para vocês, né? Para criança. Eu gosto Isso. muito do lúdico, né? Mas você primeiro precisa entender como é o seu movimento com a criança aí, como é que é o bate-papo de vocês. Tem pais que o seu melhor momento de repente é sentar na mesa enquanto está tomando café, outra é sentar no chão e no joguinho ilustrar. Eu acho que a melhor forma é uma forma que você adequa essa linguagem para que ele consiga compreender, porque também não dá Uhum. para você fazer uma chuva uma enxurrada de informações e não adequar essa linguagem, aquilo vai ser confuso para ela. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? É você primeiro digerir como é que está sendo para você, o que é isso para você passar para a criança. Então, acho que a melhor Exato. forma é só encontrar seu eixo e explicar de fato para ela o que se trata de um vírus, Uhum. enfim, da forma que vocês mantêm um diálogo, segue essa linha explicando com verdade. Acho que não cabe. É verdade, Isso. interesa com a É bom criança. deixar claro que não é para mentir. Porque tem gente Isso. que acha que esconder da criança, assim, claro que a gente não vai falar numa linguagem que aquela criança de 2, 3 anos não vai entender. Mas a gente vai Uhum. falar, né, na forma que ela consiga entender o mínimo que ela precisa entender para não ficar ansiosa, para não ficar, né, imaginando coisas. Isso, Aline, eu vi um vídeo Hum. circulando de uma criança chamando o coronavírus como um coronel. E parecia Sim. muito divertido, porque é aquela vozinha de criança, mas eu fiquei ouvindo, né, pensando naquela fala da criança. O coronel, a forma que ela falou, eu fiz essa ligação com o bicho-papão, sabe? E quanto que o Uhum. bicho-papão não dá medo, não dá angústia. É engraçado para adulto, mas para criança representa um sofrimento. Então, Exato. de ter cuidado aí como manejar esse Uhum. coronavírus, para ele não virar um bicho-papão e a criança ficar ansiosa e ter tanto medo, enfim. Acho que é muito Exato. cuidado nessa forma aí de falar do coronavírus. Igor fala da reflexo da falta de. Acho que foi aquela questão que eu falei dos manuais, né? Que está denunciando alguma coisa, um reflexo da falta de diálogo e de explicar o cenário que está acontecendo. Acho que isso foi sobre os manuais que a gente falou, porque Andy falou da questão de que acha que só quem tinha filho que estava sendo mais afetado. Mas é porque Uhum, os manuais estão bem direcionados ou para quem tem filho ou para uhum. quem não tem nenhum filho, não tem nada, porque você vai assistir série, vai ler livro, vai fazer isso, vai fazer tudo isso, né? Então, eu acho que não é bem só não são só essas pessoas que estão com medo. Na verdade, está todo mundo com medo, mas que a gente precisa acolher esse medo. Vamos seguir, Fran, acabar as perguntas. Vamos lá. De Letícia explicar tá esse mandando milhões medo. de beijos. Sim, isso. Né? De deixar essa, né? Meu Deus, por que será? Então, assim, eu acho que foi o que a gente estava se questionando quando a gente conversou. Por que tantos manuais de atividade com as crianças? Por que só, assim, eu preciso ocupar o tempo dessa criança? Por que a gente é convocado o tempo todo a dizer o que fazer com essas crianças, a falar sobre isso? Principalmente, né, nós, psicoterapeutas infantis e tal, a dizer o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, e tá uma loucura, e agora o menino tá batendo no outro, o que é que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que a quarentena também está trazendo à tona várias coisas, como o Igor falou, né? Está denunciando algumas coisas que não estavam visíveis porque essas pessoas não ficavam muito tempo juntas. Então, é nesse momento que eu acredito que tem muito pai, muita mãe se dando conta de que ele não conhece seu próprio filho.
E é isso, de não conhece e leva tempo, né? Chegar nesse lugar, porque eu também fico pensando como não deve estar sendo difícil para esses pais que não estão acostumados com essa rotina, lidar com a Uhum. criança. Às vezes é a criança que está ali, o pai e a mãe tentando fazer uma reunião online e a criança está gritando, tá, né, se desesperando lá pela casa e você é difícil também, né? E é É. legítimo a chateação, é compreensível também quando eles procuram um manual pronto, Uhum, porque uhum. eu vou ter um retorno rápido. Eu vou ter meu filho quieto, bonitinho, limpo, cheiroso, fazendo uma atividade enquanto eu trabalho. É um Porque desejo, essas são as melhores crianças. né? Que aí a gente cai em outra, né, pauta para outros. É, Mas da criança, a exatamente. boa criança é a criança docilizada, a criança que colabora, a criança que contribui, que me entende, que ela precisa me ajudar. Claro. E é isso, mas isso é importante também, a gente acolher esses pais, né? Que tá aí também desesperado pra caramba, de não sei o Uhum. que fazer. Eu quero um manual Isso. mesmo para resolver aqui minha situação. E como encontrar É. esse eixo, né? Que receita? Como, que tem receita para isso, né? De encontrar esse equilíbrio aí, de eu conseguir trabalhar ou de lidar com a minha criança que é agitada mesmo. Faço o Exato. quê? Né? Acho que Isso. a quarentena tem intensificado tudo, né? Isso, exatamente. Porque você está ali naquele É, espaço, então tudo ficou muito grande. exatamente. Ó, eu tô aqui por falar uma coisa importantíssima aqui, que é muitas coisas são conflitos normais, mas ela fala que é um momento de euforia para a criança ter os pais durante o dia todo. Sim. É a primeiro momento. Por isso que é importante a gente explicar para elas o que está acontecendo, porque no momento em que os pais passam a ficar em casa o dia inteiro, né, elas precisam entender que eles estão trabalhando, porque para elas, para a criança não é abstrato. O pai está em Uhum. casa, é final de semana, é férias, Uhum. então eu Uhum. não vou para a escola, é férias. Então, realmente, no início tem essa euforia. Ai, meu Deus, minha mãe e meu pai estão em casa, a gente vai brincar o dia todo, tá férias, é final de semana, né? Que é uma criança que não gosta dos pais o dia todo em casa, né? Quem não quer? Sim. Uhum. Mas, e por isso é a importância de falar para a criança, de explicar para ela o que está acontecendo, por que se está em casa, por que ela não vai mais na escola, né? Uhum. Essas coisas. E Jamile falar com a fala, criança não é garantia de que ela vai vai compreender, entender. É. né? Ela vai Exato! ouvir, ok, eu ouvi, mas quero brincar, mãe. Não é assim, simples, né? Jamile fala isso, que não dá para romantizar a relação entre pais e filhos. A conexão é Importante. importante, mas sem anular os desafios. É muito desafio, gente. Só que o que é que Uhum. a gente está falando, Jamile, é que muitas vezes é, esses desafios, né, eram tipo, tá, não quero olhar isso agora. Vai para a escola. Não quero Podia olhar isso ser agora. Vai terceirizado. para isso. Eu estou terceirizando um pouco, né? Então, assim, a conexão precisa ser mais forte, muitas vezes. Às vezes, teve uma pessoa, eu falei exatamente isso. Ah, mas é que eu tô trabalhando em casa, eu não tenho como parar. E a criança está exigindo que eu brinque. Eu fiz assim, olha, quando você está no escritório, você não levanta para tomar café? Você às vezes passa 20 minutos conversando com seu colega de trabalho. E se você Uhum. fizesse uma pausa de 20 minutos naquele seu trabalho e brincasse com ele os 20 minutos e dissesse assim, olha, só temos 20 minutos. Depois de 20 minutos, mamãe precisa voltar para trabalhar, papai precisa voltar para trabalhar, tá certo? 20 minutos. Uhum. E assim, é conciliar, não é deixar nenhuma coisa nem outra. É desafiador. Mas até que se chegue a isso, é preciso que você também acalme, né? Acalme seu coração, se situe, né, das coisas. É desafiador, realmente. É muito desafiador, gente. Eu acho que Se até hoje a gente autorizou. está aí porque é uma coisa incerta, né? É inseguro, é aquela coisa. Então, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. E é interessante a gente fazer esses passos de formiguinha mesmo, porque a gente não sabe até quando tudo isso vai durar. Então, não Não. dá para. E é isso aí, a gente cai na questão do manual, de seguir os manuais prontinho. Será que vai sustentar se de repente essa quarentena durar 6 meses?
Então, entendeu? Exatamente. Né? E uma coisa que eu vi hoje, ótima, no grupo, porque assim, no grupo de adoção que eu participo, né? As pessoas, tudo nessa coisa do manual mesmo. O que é que eu vou fazer? As atividades, vou ler, vou fazer isso. E teve uma integrante que falou assim, gente, é importante também conversar sobre o que fazer depois disso. Porque quando você conversa sobre isso, você cria uma esperança de que vai passar. Não é agora que eu tenho que suprir. Então, isso, quando você fala essa coisa de até quando eu vou sustentar, ficar fazendo tudo isso, né? E entra muito nessa questão. Então, vamos pensar o que fazer depois disso? Né? Vamos organizar o que a gente pode fazer depois disso? Quando tudo isso acabar, o que é que eu vou fazer? O que é que você tem vontade de fazer? Porque além de você conversar sobre o momento presente, dizer o que é que está acontecendo, você também cria uma ponte para o futuro. Né? Dá tipo assim, um pouco vai de passar. esperança, né? Vai passar. Porque é o que a gente espera, vai passar, gente. A gente espera que vai passar. E o que a gente faz enquanto isso, né? O que a gente pensa em fazer depois que passar? E se Eu pensei em abraçar todo mundo. Quero abraçar todo mundo. E se for possível, né? Porque para um só está sendo possível pensar no agora. Neste momento. Sim. E maravilha, né? E isso é para você pensar, tipo assim, para você parar. Foi uma reflexão que ela jogou, tipo assim, por que não pensar também no que pode fazer depois? Porque estava muito com foco, né? Vamos ocupar esse tempo, vamos ocupar esse tempo, vamos ocupar virar esse tempo. a chave, né? Isso, né? Isso. Quem mais aqui? Anne fala, a criança não pode ser seu tempo de ócio, porque deve ter sempre seu tempo ocupado. Isso não vale nem só para as crianças, viu, Anne? Para os adultos também, que não querem ter tempo de ócio. Mas esse não quer ter, ele tem que ser problematizado, né? Porque é um não quer ser que foi construído, né? Eu lembrei, olha, nem sei se ela está aqui ainda, mas minha coordenadora entrou aqui. Teve um dia de trabalho que eu estava no nível de tanta angústia que eu disse, eu não vou conseguir produzir porque eu não estou bem. E eu preciso olhar para mim e entender que tentar sustentar essa produção do jeito que eu tô é tempo perdido, sabe? Então depois você retoma e dá conta. Mas aquilo que Igor trouxe lá no início é interessante. A gente age como se estivesse cometendo um pecado, um grande erro. Né? Não estou fazendo nada. Há uma construção social por trás aí que me diz que seu corpo precisa produzir sim. E ócio é coisa de quem não tem o que fazer. E você tem muito o que fazer. Se você não tem, procure. Pois é. Né? Sempre vai surgir, né? Igor fala que em feira as escolas querem colocar EAD para as crianças. Na verdade, Igor, elas estão fazendo isso. Já estão. E estão fazendo isso. E assim, está enlouquecendo os pais. Porque assim, vamos combinar que assim, é difícil a gente manter uma disciplina com EAD. Você gosta de estudar EAD? Porque eu prefiro estar lá perto de todo mundo. Eu prefiro, né? Não vou mentir. Claro que eu tenho aulas EAD, já tive, já fiz coisas à distância, mas eu prezo pela mais conexão possível. Eu prefiro estar junto. Mas, assim, como também sendo uma pessoa que tem lá o pé na tecnologia, eu entendo que nesse momento é um momento que vai revolucionar muita coisa de acontecer. Vai mudar muito o paradigma, né, sobre essa coisa da questão. Mas agora a gente precisa levar em conta que criança, gente, né? Se nem adulto está conseguindo ficar quieto com EAD, vamos liberar as crianças dessa responsabilidade um pouco? Agora, o interessante também é que a gente está se ajustando a tudo isso, a gente está se adaptando a tudo isso, porque é preciso, afinal a gente não sabe até quando tudo isso vai durar, né? Isso. Eu tenho um apreço, assim, por essa tentativa de fazer acontecer EAD, as aulas. E eu tenho uma escola que eu fiquei muito encantada, que a proposta dela era que os colegas, não da metodologia ou do ensino, enfim, mas de aproximar os colegas. Então, era videochamada de todos os coleguinhas, tudo pequenininho. Lindo, gente. Porque assim, você tem que começar aos poucos. Isso, adaptando, apresentando. Exato.
Tem Fran, gente nosso tempo aqui, tá mas... acabando. Nosso tempo tá Oh, acabando. Vamos ler as perguntas, que eu acho que tem 5 minutos. Aí você fecha. Naira fala, acho que essa convivência nesse período Cadê? Eu estou podendo partilhar de momentos dos quais não tenho durante minha rotina. Sim. que Samia legal. fala, era meu sonho quando criança ter meus pais em casa direto. Quem nunca? Quem nunca? Nayara faz, então não existe manual pronto. Sentir a necessidade dele e criar um ambiente com a demanda do filho. Exato. Isso mesmo. Toque corpo. Fazer negociações é bacana e aproveitar para criar uma pausa. Perfeito. Acredito que trabalhar em casa é um desafio para realmente fazer as pausas que são fundamentais. Alongar, respirar, beber água, exato, ir ao banheiro. Isso É exatamente. mesmo. Cadê, gente? Ver um Ver, assunto diferente para mudar o foco. Outra coisa que eu falei um dia que era legal, tipo assim, eu estou trabalhando em casa, essa é uma boa oportunidade de eu dizer para o meu filho que o que é que eu faço. Porque para que ele eu saio para legal, trabalhar e sim. volto, né? Eu saio para trabalhar e volto, mas eu faço o quê, né? E Apresentar, Igor né, para isso, ele. apresenta. Igor fala, menina, só para lembrar que faltam 10 minutos para lá. Faltam 10 ou Igor, faltam menos? já falta menos, ele falou isso tem mais tempo. Lívia fez. Antes que acabe, vou parabenizá-las. Adorei a discussão. Obrigada, Que Livinha. bom, obrigada. Que técnicas de psicoterapia usar com crianças? Tailane, isso aí tinha que ser uma live inteira, as técnicas, porque a gente se vira nos 30 aqui para trabalhar com a criança online. Parabéns, meninas, reflexões muito boas. Meninas, gratidão pelos conhecimentos compartilhados. Cadê minha gente? Sumiu. Minha Nossa Senhora. Neste momento tão complicado em que todos estão sendo Isso. afetados, é essencial o trabalho de vocês e essa empatia com a realidade das famílias. Isso. Obrigada, meu amor. Então vamos finalizar. Obrigada, Igor. Já agenda a próxima. Claro! Adoro uma live e vou arrastar a Fran de novo para outra live. Viu? Vou finalizar. Pois é, gente. Eu acho que finalize, Fran, que aí a gente termina, Sim, senão o Instagram bota a gente para fora. eu tenho aqui uma leitura de um livro maravilhoso, que ele tem uma Sim. frasezinha que eu achei que cabia muito aqui para trazer, que ele diz o seguinte: se muito de nós entrarmos em contato com a nossa própria realidade humana, talvez possamos construir uma sociedade que seja apropriada ao que nós somos e não ao que deveríamos ser. Né? E não ao Ai, que que os outros lindo. dizem, né, que deveríamos ser. E, então, eu acho que é um trechinho maravilhoso para fechar esse momento de busque você a sua essência, o seu eixo, o seu movimento e crie você a sua melhor estratégia de sobrevivência à quarentena. Porque a melhor Exato. estratégia, como eu trouxe no início, é a estratégia que é possível. E eu agradeço muito por estar Ah, aqui. Foi um desafio muito grande estar aqui. Meu primeiro contato com a live, mas estou muito feliz de ter me permitido viver esse momento e com uma pessoa tão querida que me acompanhou desde o processo formativo, desde o início. Gratidão, gratidão. Obrigada a todos que ficaram aqui. Tanta gente querida aqui, dando e eu que, reforço. eu que agradeço, né, você por trazer uma conversa que a gente tem muito, né? A gente reflete muito sobre diversas coisas, e principalmente no ramo da psicologia, mas não só nisso, Uhum. de partilhar comigo desse incômodo e de que a gente pudesse trazer para todo mundo, né? Tudo isso que a gente pensou, tudo isso que a gente discutiu, e que fez, pelo visto, fez tanto sentido para muita gente. Que bom. E isso mostra que não estamos sozinhos, Não mesmo. né? E é isso, gente. A gente faz o que é possível, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, nunca antes vivido na nossa história. Eu estava dizendo a algumas pessoas que, assim, às vezes parece que eu tô, não vou dizer que é sonho não, porque isso não é um sonho. Eu estou no meio de um pesadelo, vivendo coisas que eu só tinha visto em livros de história. E Uhum. agora a gente está aqui. Mas Vivendo. é isso, a gente agradece. Agradeço a Fran e agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, que participou. E a gente vai sim agendar uma próxima live, viu? Um beijo para vocês. Beijo grande. Tchau. Até a próxima, meu amor. Até a próxima. Tchau. Tchau.